que ponto chegamos? Os investidores já estão deixando o Brasil. Jornal O Globo, dezembro de 2023, investimento estrangeiro no país tem queda de 17 bilhões de dólares no acumulado do ano. Então, uma queda aí de 22%, 80 bilhões de reais a menos para o nosso país. Vamos seguir. Revista Exame, janeiro de 2024. Pela primeira vez na década, o Brasil sai da lista dos 10 mercados mais estratégicos para CEOs. O levantamento entrevistou mais de 4.700 executivos de grandes empresas de cerca de 100 países. Então, esses são os fatos. Portanto, aquela narrativa de que o Brasil voltou e que Lula trouxe prestígio internacional ao país, bom, isso tudo não passa de propaganda enganosa do governo petista e seus simpatizantes. Esse Lula que ataca a lei das estatais, que combate a independência do Banco Central, que apoia ditaduras, que desinforma sobre o agro e que promove a irresponsabilidade fiscal, esse Lula afasta investidores, democratas e pessoas sensatas em geral. E a última fala do senhor Lula da Silva sobre subsídios para os ricos transborda hipocrisia. O Lula não tem nenhuma moral para criticar os mega empresários e seus empréstimos bilionários junto ao BNDES, porque foi o governo dele que consagrou essa prática de tratamento privilegiado às elites econômicas. Se não, vejamos. Revista Veja. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo Lula do que no de Fernando Henrique Cardoso. Tá? Jornal O Globo. BNDES triplica na era Lula. O banco ficou marcado pela ajuda a grandes grupos como Petrobras, JBS Friboi, Braskem, Ambev, Vale e as empresas de Ike Batista. E o Lula está insistindo nessa fórmula das campeãs nacionais com o tal Plano Nova Indústria Brasil, que prevê bilhões e bilhões e bilhões de reais em crédito subsidiado a mega empresários. Ou seja, a desfaçatez do Lula é tão sem controle que ele é capaz de discursar contra suas antigas políticas econômicas enquanto as repete. E vamos lembrar que não é de hoje que o Lula abusa do seu cargo para criticar quem toma risco, quem emprega e quem empreende. Agora mesmo, em janeiro de 2023, o petista afirmou, aspas, o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Fecha aspas. Aqui numa análise superficial, a frase do Lula pode soar até ofensiva, mas talvez o Lula enxergue a atividade empresarial com uma visão de pai. E aqui eu me explico. Quando o Lula se tornou presidente, o seu filho Fábio Luiz, o Lulinha, recebia cerca de R$600 por mês como monitor de jardim zoológico. Contudo, no ano que seu pai tomou posse como presidente, o Lulinha, o biólogo, se tornou sócio de uma empresa de videojogos. Empresa essa que recebeu aportes milionários de campanhas de concessão de companhias, né, aí de concessão pública no ramo da telefonia. Daí em diante, Lulinha, o empresário, teve um salto patrimonial, praticamente um duplo twist carpado. Segundo os laudos aqui da Polícia Federal, repercutidos pelo jornal Estadão, em 10 anos, o filho de Lula, ex-monitor de zoológico, amealhou mais de 5 milhões de reais em rendimentos brutos na pessoa física. Então, para usar a expressão exata do Lula da Silva, só nos resta saber quem foram os trabalhadores que trabalharam para que Lulinha ganhasse tanto dinheiro como empresário durante os governos do PT. Quando foi perguntado sobre os negócios milionários do seu filho e seu súbito enriquecimento como empresário, o Lula ofereceu sim uma justificativa à altura da sua honestidade. Aspas novamente. Que culpa tenho eu se meu filho é o Ronaldinho dos negócios? Bom, a julgar pelo descaso nessa resposta, a visão do Lula sobre ética empresarial ainda é muito pautada pela sua experiência pessoal à frente de um governo que já foi caracterizado por autoridades judiciais como uma cleptocracia, um verdadeiro governo de ladrões.